preço era um puta fator de divulgação, né? Então eu lembro de situações que a galera achava que, sei lá, a gente lavava dinheiro na loja, tão barato que era, assim, sabe? A gente falava, porque era absurdo. Ela falou, nossa, metade do preço, a percepção de valor era muito diferente, assim, sabe? De produto bom, né, de qualidade. Só que não, era o preço. Então, o boca a boca nosso era muito forte. Olá, sejam muito bem-vindos ao Founder Mode, o podcast de negócios oficial do Grupo OFO. Meu nome é Guilherme Canineu e no episódio de hoje falaremos sobre a The Best Açaí, uma empresa que democratizou e facilitou o consumo de açaí, trazendo produtos de qualidade a preços acessíveis, mas sempre oferecendo inovação e variedade. Eles operam em um modelo self-service, oferecendo diferentes combinações de açaí, sorvetes de massa e inúmeros toppings para deixar o cliente o mais livre possível em suas escolhas. O ano era 2017. Sérgio Kendi, à época estudante de engenharia civil, estava passeando com seu pai quando os dois decidiram entrar em um comércio que vendia açaí no modelo self-service. Isso chamou sua atenção, porque naquele momento estava na moda o açaí na tigela, mas segundo ele, o negócio poderia ser aprimorado. Na ocasião, ele fez um comentário ao seu pai, que simplesmente lhe respondeu: Sérgio, ao invés de ficar criticando, faz melhor então. Essa resposta alugou um triplex em sua cabeça, mas o problema é que ele não tinha capital suficiente. Logo, ele foi em busca de sócios dentro do seu grupo de amigos da universidade. Naquele ano, a produção foi de quase 220 mil toneladas de açaí no Brasil, volume 2% acima do registrado no período anterior segundo o Conab. Esse aumento levou a um crescimento de 10,5% no valor de produção de açaí. Em números, 596,8 milhões de reais. O número de estabelecimentos de produção de açaí aumentou 533% em 22 anos, passando de quase 13 mil em 1996 para pouco mais de 81 mil em 2017. O primeiro convite de Kendi foi para Matheus Queiroz, que, segundo ele, é uma pessoa que pensaria em todos os possíveis problemas que podem acontecer. Quando ele lhe apresentou a ideia, obteve uma resposta imediata. Quando eu trouxe a ideia para ele, a primeira coisa que ele me falou é: açaí, velho, açaí já foi. Isso era 2013, 2017, né? Falou, cara, açaí já foi. Açaí começou em 2013, 14, aqui em Londrina, né? Tem uma loja de açaí que tem até hoje ainda. Mas na época era muito famosa. Falou, cara, ali tem uma loja que os caras vendem um monte, a gente não vai ganhar deles, que não sei o quê, acho que eu não quero isso. Para tentar convencê-lo, explicou que o modelo seria self-service, na qual a pessoa poderia, assim como em uma sorveteria do mesmo estilo, pegar, entre aspas, quantas bolas de açaí ela quisesse, além de ter a liberdade de colocar a quantidade que ela quisesse de acompanhamentos, sejam frutas, caldas, entre outros. Fora isso, a ideia era trazer variações do produto, como açaí batido com banana, mousse de maracujá e creme de avelã. Hoje, são 12 opções no total. Só que, até chegar no resultado que eles queriam, foram testadas 47 receitas de açaí. Falando da operação, por conta dessa autonomia dada ao cliente final, o custo do negócio passa a ser menor. No entanto, para tentar convencer Queiroz de vez, Kendi ainda montou um rápido cálculo. Fiz uma conta, é o seguinte: tem que entrar 20 clientes por dia na loja e gastar R$20. Se entrar 20 clientes por dia e gastar R$20, o negócio não quebra. Não vai dar lucro, mas também não quebra. Então, assim, a gente não tem muito risco. Por quê? Já tinha um ponto já quando eu cheguei com a ideia. Falei, tem um ponto aqui, fica próximo da universidade e passa muito estudante lá. Eu falei, é impossível entrar 20 pessoas por dia e não comprar um açaí. E aí, depois ele ficou pensando nisso, sabe? E aí depois ele veio depois de 2 dias e falou, pensa naquela ideia lá, viu o ponto que você me falou, então acho que ele foi lá ver. E aí ele começou a se conformar que, pô, é difícil de dar errado, assim, sabe? Seu outro sócio, Matheus Bragato, que também recusou a proposta inicial, entrou no negócio logo depois.
Eis que, com um investimento de R$15 mil, era aí inaugurada a The Best Açaí na cidade de Londrina, Paraná. A unidade era bem simples, contendo um freezer, uma geladeira e 4 mesas de madeira. Na decoração, eles utilizaram caixotes de fruta do Ceasa, lixados e vernizados com vasos colocados na parede. E para a primeira leva de açaí, eles tiveram que ir até Maringá para comprar o produto. No início, eles não tinham nem dinheiro, nem conhecimento específico do segmento, e precisaram aprender tudo do zero, fazendo desde o atendimento em loja, limpeza, corte de frutas, compra de insumos, etc. À época, inclusive, eles faziam um rodízio de horários, se ajudando nos picos de consumo, porém tocando o negócio sozinhos durante momentos do dia. O problema é que a demanda, em parte, é imprevisível. Em período normal, assim, dava certo, porque tinha o estoque lá na comer buffet, self-service, nunca acabava. Só que, às vezes, a gente chamava, assim, de... Pô, chegou, a gente falava, chegou uma manada, a gente falava isso, porque era muita gente, assim, sabe? Então, chegava um grupo de pessoas ali, e aí, assim, o morango que tava na Cuba não atendia todo mundo. Faltava. Aí, sei lá, chegou 6 pessoas, tudo junto, uma família, ou amigos da faculdade, chegou 6 pessoas. Chega no quarto, acabou o morango. Aí os 4 pegou, o quinto já tá sem morango. Aí a pessoa fala, pô, se tem mais morango, acabou. E aí eu tava sozinho na loja. E eu não queria falar que tava sozinho na loja. Aí eu pegava, a gente tinha uma porta, até hoje tem essa porta, né, aqui nas lojas, né? Tem uma porta bang-bang, assim, aquelas que pula, assim, sabe? Aí eu abri a porta e falava, traz morango, né? E aí, tipo assim, pra pessoa saber que alguém ia trazer morango. Aí eu dava uma enroladinha ali e falava, peraí que eu vou pegar ali, moça. Eu entrava dentro da cozinha, pegava na cuba e levava lá pra frente. Falava, deixa eu colocar aqui pra agilizar já, sabe? Então, eu ia lá e colocava e trazia outra cuba. Então, a gente adaptava assim. Então, a gente fosse, sei lá, com os primeiros 2 meses era assim, sabe? Não tinha 2 pessoas full time na operação. Então, era um jeito de a gente tentar economizar, assim, sabe? E funcionava, mas daí começou a gerar muito fluxo, aí não tinha como mais. Falando sobre o produto, um dos grandes diferenciais da The Best Açaí desde o início foi o seu preço. Candy explica que, em 2017, o quilo do sorvete em marcas concorrentes custava R$ 59,90. Enquanto isso, eles optaram por não ter uma margem tão grande e começaram comercializando o quilo por R$ 26,90. Para os 3, a lógica era a seguinte: se diferenciar ao oferecer um produto de qualidade a um preço acessível e saber que, assim como as franquias de fast food, o volume que eles tinham nas lojas iria pagar as contas. O preço era um puta fator de divulgação, né? Então eu lembro de situações que a galera achava que, sei lá, a gente lavava dinheiro na loja, tão barato que era, assim, sabe? A gente falava... porque era absurdo. Ela falou, nossa, metade do preço, a percepção de valor era muito diferente, assim, sabe? E produto bom, né, de qualidade. Só que não, era o preço. Então, o boca a boca nosso era muito forte. Só que também a gente estava acompanhando as tendências de propaganda, não sei o quê. Então, a gente era meio que mais avançado no marketing. Hoje tinha o Instagram, que a gente fazia todo dia, as postagens. A gente sabia, porque hoje em dia é muito básico isso, mas lá atrás, quando o Facebook começou, o Facebook Ads, a gente já tinha esse conhecimento já de fazer tráfego digital, né, de fazer postagem, publicar, fazer anúncio. Então a gente sempre teve esse viés de fazer propaganda, sabe? Com tráfego digital na internet, e o Bragado dava essa parte ainda, né? Então a gente tinha essa facilidade e sempre fazendo isso. E o boca a boca foi criando. Aí eu lembro que no segundo novembro nosso, que o primeiro é quando a gente inaugurou, aí no segundo novembro, que foi no primeiro ano, a gente fez uma Black Friday de açaí. Então, hoje a gente tem essa campanha todos os anos. Mas a gente fez lá em 2018, que era uma promoção da Black Friday de açaí. Isso virou uma puta comentário na região, na cidade. Então, a gente tinha campanhas locais, né? Você tinha uma loja só, tinha 2 lojas na época ali. E de propaganda que gerava esse boca a boca. Mas muito era indicação. A gente comentava aqui na loja, né? Com o movimento aumentando, começaram a aparecer pessoas perguntando se a The Best Açaí franqueava, fazendo com que os fundadores começassem a se questionar se eles tinham interesse em fazer isso com a marca. Explicando, no início, o objetivo dos 3 era ter no máximo 5 lojas próprias e que isso fosse apenas uma renda extra. Observando como o número de interessados aumentava, eles foram atrás de informações para montar um modelo de negócios,
mas não tinham como pagar uma consultoria para ajudá-los no processo. Geralmente as franqueadoras, elas vão lá, contratam uma puta empresa de consultoria para ir lá, formatar a empresa inteira, criar os processos, criar os manuais e tudo mais. E a gente não tinha esse dinheiro para fazer essa formatação de franquia. Hoje, isso aí custa hoje uns R$ 305. Na época, o custava uns 100, né? Eu não tinha nem de longe esse dinheiro. O que a gente fez, né? Da nossa maneira ali, que acho que o The Best é muito assim, como a gente acha que tem que ser as coisas, sabe? A gente quebra muito paradigma do mercado, assim. A gente foi lá, ligou para várias franqueadoras que já tinham nome já no mercado e falou que queria comprar a franquia. E nisso eles mandaram pra gente um monte de material. Mandaram pra gente circular de porta de franquia, contrato, manual de operação, projeção de DRE, mandaram todos os materiais que tem que ter uma franqueadora. E a gente entendeu como é que eles prospectavam os clientes, como é que eles abordavam, como é que fazia a venda. A gente passou por uma simulação de compra com várias franqueadoras. Pegamos esses materiais, estudamos eles, demos um Ctrl+C, Ctrl as coisas que a gente queria e formatamos bem assim, de maneira simples e simplória, o nosso primeiro modelo de contrato de franquia. Além disso, eles criaram um modelo no qual eles não ganhariam dinheiro sobre os royalties dos franqueados, mas sim com o produto. Ou seja, quanto mais os franqueados vendessem, mais eles iriam comprar os insumos necessários. Os royalties, por sua vez, teriam um valor fixo, algo parecido à mensalidade que você paga para assinar a Netflix. Lá no início, era de R$600, enquanto no começo de 2024 estava quase em R$1.100. Na teoria, isso seria mais satisfatório para o franqueado, até porque outras franquias cobravam 5% sobre a receita. De acordo com o Sebrae, a taxa de royalties de franquias no Brasil varia normalmente entre 4% e 10% da receita no período estabelecido entre as partes, que pode ser semanal ou mensal. Além disso, o payback dos franqueados, que seria o tempo que ele demora para recuperar o investimento, era de 5 meses no início. Hoje, na hora de vender a franquia, os três sempre dizem que o payback será em até 18 meses. Só que, na prática, ele acontece em 12 a 13 meses. Geralmente, o payback do mercado de franquias no Brasil fica entre 36 e 48 meses, com grandes marcas como o McDonald's, por exemplo, sendo de 72 meses. O resultado dessa estratégia, ao longo de 5 anos, eles venderam 200 unidades, isso sem investir um centavo em divulgação, todas vindo por meio de indicações. Já em 2023, quando começaram a divulgar o modelo de franquias, eles comercializaram 300 lojas. Mas antes de contarmos tudo sobre a expansão da The Best Açaí, imaginem um modelo de negócio que começa a crescer ao ponto de levá-lo para fora. Com a moeda estrangeira nos dando coceira, a Remessa Online é a parceira que facilita transferências internacionais de dinheiro com taxas menores, zero burocracia e rapidez. Com as taxas mais baixas que bancos tradicionais, a Remessa oferece melhores condições de câmbio, com transparência total, para acabar com aquela história de sair fazendo transferências sem saber quais são os custos de cada operação. Vamos combinar que, hoje em dia, o brasileiro não tem paciência para aplicativos complexos e valoriza soluções com poucos cliques, intuitivas e visuais. Por isso, no app 100% online da Remessa, as transações internacionais são tão simples como fazer uma transferência real para real. Então, precisou receber e enviar dinheiro do exterior para você ou sua empresa? Quer investir lá fora, com previsibilidade e controle sobre custo? Vai de Remessa Online aqui no link da descrição. E agora, de volta com a história. Para 2024, o objetivo era superar a cifra do ano anterior. E até metade de setembro, a The Best Açaí já havia vendido pouco mais de 200. A gente teve uma campanha que chama Operação Mais 100, que a gente vendeu 100 franquias em 11 dias, que aconteceu agora em junho. Então, isso não tem, no mercado não tem nenhuma história, acho que, de franquia que fez isso, 100 franquias em 11 dias. E o que é legal, né? Das 100 franquias, 77 franquias foram para franqueados da rede, né? Então, isso mostra que, o modelo de negócio super validado, que é legal e tudo mais. No começo, eles expandiram apenas pelo Paraná, pois não existiam marcas que trouxessem um modelo parecido. Depois,
eles focaram no Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, e hoje também marcam presença em São Paulo, Minas Gerais e outros 8 estados. Por falar em divulgação, além das promoções de Páscoa, que se tornaram características da marca desde 2021, a The Best Açaí também se envolve com música e cultura, pois acredita que é uma excelente oportunidade para se conectar com seu público e elevar a experiência dos presentes. Um exemplo disso é que desde 2023 marcam presença no Tropicadélia, festival de música em Londrina. Em 2024, a empresa montou um stand personalizado, na qual todos os participantes do setor lounge puderam desfrutar do açaí de forma gratuita ao longo do evento. Às vezes, sonhar alto pode ser a solução de problemas. Em 2020, eles não só escalaram o seu modelo de delivery, como também implementaram o takeaway, que é quando o cliente vai a uma unidade apenas para buscar o pedido. Isso ajudou a que o negócio continuasse rodando durante os períodos mais turbulentos da pandemia, mas a empresa não conseguia ter a mesma escala de vendas. E mesmo assim, eles conseguiram crescer durante o período, saindo de 20 unidades para fechar o ano com quase 70. Esse incremento veio quase todo no segundo semestre. Também no final de 2020, à época com 68 unidades, Matheus Queiroz apresentou a ideia de comprar um terreno para a construção de uma fábrica. Ideia essa que foi rejeitada pelos outros 2 sócios pelo valor que teria que ser investido. E aí ele falou assim, aí esse qual é o problema? A gente sempre pensa pequeno demais. E se a gente vai ficar toda hora apagando fogo, agora como a gente está hoje lá, né? A gente na época estava com 68 lojas, algo assim, era final de 2020, na pandemia ali, né? E ele falou, a gente tem que comprar esse terreno aqui, acredita, porque a gente tem que começar, nem que for de pouquinho, para daqui 1 ano a gente estar com isso aqui pronto, para a gente conseguir ter mais unidades. A gente chegar em 200 lojas, senão a gente não consegue dar conta de estar hoje. Vamos organizar, vamos melhorar. E aí a gente, eu, Bragato, foi totalmente contra. Falou, cara, eu não quero, porque assim, a nossa história, e sempre foi assim, tudo que a gente ganhava era 100% reaplicado no negócio. Então, a gente sempre brinca, não aguenta mais ser pobre, porque a empresa é super rica, fatura milhões, mas todo o dinheiro da empresa vai de novo pro negócio, né? Então a gente está sempre ali, investindo muito no negócio e não tem nada no CPF, né? Então, eu não quero entrar nessa loucura desse terreno gigantesco, essa fábrica, a gente não vai viver nunca, porque só trabalha e nunca tira nada. Ele falou, cara, esse é a última que a gente tem que fazer, a gente tem que focar nisso, ou a gente vai atrás de financiamento no banco, sei lá, vamos dar um jeito, enfim. A gente não conseguiu financiamento, porque não tinha tempo de empresa para isso. Foi tudo na cara, na coragem, todos os nossos lucros aplicados, e só que a gente começou a pensar diferente, começou a pensar já em planos, tipo assim, um planejamento mesmo para os próximos 5 anos. Então a gente começou a pensar o seguinte, a gente não sabe se vai ter 200 lojas ou 300 ano que vem, mas a gente sabe o que vai acontecer quando chegar em 300 lojas. Tem que estar aqui operando. Então, e quando chegar em 500, tem que estar aqui nessa etapa. E quando chegar em 1000, então a gente começou a se permitir a sonhar muito grande. Hoje, a fábrica, chamada de Amadelli Alimentos, alimenta toda a rede. Além disso, a The Best Açaí criou um sistema logístico próprio. A iniciativa foi necessária após identificarem defasagens na logística e suprimento das lojas com o passar do tempo. Ao não encontrar uma empresa de logística que entregasse produtos perecíveis de forma como precisavam, os 3 optaram por montar sua própria frota. Hoje, são 30 caminhões elétricos e refrigerados, que fazem entregas em 11 estados, todas as semanas. Segundo Kendi, o maior erro que eles tiveram no início foi a falta de informação e de um planejamento claro sobre onde queriam chegar. Quando as coisas começaram a acontecer e eles perceberam que havia oportunidade e espaço para crescer, notaram várias lacunas no que haviam feito. Para o empresário, se eles tivessem sonhado maior desde o início, teriam estruturado melhor algumas coisas, como talvez trazer um investidor logo no começo ou considerar uma forma de expandir mais rapidamente. Isso porque, durante os primeiros 2 anos, eles ficaram com apenas 4 lojas, mas talvez pudessem ter 30 ou 40 unidades. No final de 2023,
a The Best Açaí se tornou a maior franquia de açaí e sorvete no modelo self-service do Brasil. Em 2024, a pretensão era de faturar 777 milhões de reais e ter 900 lojas entre as que estão em operação e as que estão vendidas. Apenas nos últimos 5 anos, a produção do açaí, concentrada em sua maioria na região norte, teve um aumento de 70%, segundo dados do IBGE. Além disso, uma pesquisa lançada pela Fispal Sorvetes, pela Abra Sorvete e pela H-Gel mostrou que, atualmente, o açaí representa mais de 55% da indústria de sorvetes do Brasil. Além disso, em junho, a The Best Açaí anunciou que vai abrir sua primeira loja internacional. O destino escolhido foi Ciudad del Este, no Paraguai. Segundo Kendi, o processo de adaptação do negócio levou cerca de 6 meses, e apesar de seguir o mesmo modelo da operação brasileira, com 12 opções de açaí e 40 acompanhamentos, a marca deve oferecer alguns itens com apelo local. Para a empresa, a América Latina é um foco de expansão, mas o crescimento deve acontecer de forma gradual. Detalhe: segundo a Associação Brasileira de Franchising, o Paraguai é o principal destino latino-americano das franquias brasileiras. Em 2022, eram 46 marcas operando no país. No ranking geral, o Paraguai ocupa a 3ª colocação, atrás apenas de Estados Unidos e Portugal. A partir dessa internacionalização, a The Best Açaí demonstra que quer realmente seguir as ideias da empresa que a inspira. A referência nossa é o McDonald's. A gente quer ser o McDonald's do açaí. A gente quer democratizar o consumo de açaí, não só no Brasil, mas isso para fora, mas levando da nossa maneira, do jeito que a gente acha que funciona. Então, se você olhar para o nosso negócio, olhar para os concorrentes, né? Porque, açaí é uma coisa tão comum, né? Como se fosse um hambúrguer, né? O que a gente faz de diferente? Desde a concepção da loja, a loja é totalmente diferente do que os concorrentes fazem. Geralmente um açaí é roxo e verde. Você entra na loja e quer sair correndo. Agora o nosso não, toda uma comunicação. A fachada é escura, tem uma comunicação diferente, tem uma coroa super legal, né? Que traz a nossa identidade da marca, de ser o primeiro, de ser o melhor, traz o grafite de comunicação visual dentro da loja, né? Então a gente traz muita automação para o nosso negócio, a gente busca ser tecnológico, né? A gente busca trazer, mas visando sempre, em ser simples, né? Em ser democrático, a gente não quer fazer uma coisa que vai dificultar e vai quebrar barreira. Então o The Best Açaí a gente fala que é para todo mundo, então é um lugar que você pode sair depois do trabalho, vai encontrar, sei lá, gente que trabalha em obra dentro da loja comendo açaí, gente sendo casamento, gente de terno e gravata. Então é um lugar que tem muita inclusão, né, de várias classes sociais, vários tipos de pessoa, e acho que a galera se sente livre lá dentro, assim, sabe? Acho que não é um lugar que você fala, não, tem que ir super arrumado lá, porque não, então vai desde a percepção do público, né, dos produtos, do jeito que a gente trabalha com a comunicação, né, e a gente sempre quer inovar. Então a gente meio que traz campanhas, por exemplo, de casquinha de ovo de Páscoa no self-service, que viralizou no Brasil inteiro, né? Deu mais de 30 milhões de views no TikTok, saiu no Celso Portiolli, saiu em várias matérias por aí, tudo espontâneo, né? Então a gente sempre tenta trazer coisas de inovações com muita variedade e sempre tentando colocar preço justo, né? E com qualidade, né? Acho que esse é o nosso principal negócio. Ao longo dessa jornada com a empresa, o principal ensinamento para Matheus Queiroz foi: o empreendedor que não coloca desafios para si mesmo tem a chance de ficar desmotivado e acomodado. Para ele, a motivação de fazer as coisas é mais gratificante do que a disciplina para poder completar esses desafios. Para Matheus Bragato, a cultura foi uma virada de jogo. Então, independente do tamanho do negócio, o empreendedor tem que carregar muito a sua essência e não deixar que seja implantado algo que não faça parte daquilo que ele vivencia. Para ele, a cultura deve operar como gestor invisível da empresa. Já para Sérgio Kendi, o aprendizado contínuo foi fundamental. Tanto ele quanto seus sócios sempre buscaram ler livros, participar de imersões, escutar podcasts
entre outros conteúdos que pudessem ajudá-los a construir um negócio de sucesso. Fora isso, ele ressalta a importância de encontrar pessoas melhores que ele, pensando na empresa e encontrar a pessoa certa para determinada atividade. A The Best Açaí foi fundada por Sérgio Kendi, Matheus Queiroz e Matheus Bragato. Este é o Founder Mode. Até semana que vem.